Amados e queridos irmãos, através da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu cumprimento cada um de vocês. Amém. E que este momento da palavra do Senhor, nós venhamos entender, compreender e guardar em nossos corações o que Deus nos quer mostrar neste instante, nesta hora, neste momento de reflexão na palavra do Senhor. Amém? E a mensagem está em Juízes 16, versos 4 a seguir, que nos fala sobre a história de Sansão. E diz: Sansão é traído por Dalila. E diz assim a palavra do Senhor: Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Amados, a história de Sansão, ela é bem conhecida, né? E é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É a história deste homem que diz na palavra que ele era nazireu, tinha os cabelos compridos, né? E tinha uma grande força. Já tinha vencido muitas batalhas. E a força estava nos seus cabelos. Ele, conhecendo, né, a Dalila, e se envolveu, apaixonou-se por ela, como diz na Bíblia, que ele o amava. Mas ela era uma mulher traidora. E ele não vigiou, não orou, não consultou ao Senhor se estava fazendo a coisa certa. Com certeza ele fez da maneira dele, do jeito dele, como ele quis. E então ela, vendo que Sansão tinha muita força e que o coração dela era traiçoeiro, resolveu traí-lo, vendê-lo. E os filisteus sempre o persuadindo para que ela descobrisse onde estava aquela grande força. Que, na verdade, o cabelo era só um símbolo da força, mas a força mesmo estava em Deus. A força do Sansão estava em Deus. Mas os cabelos simbolizavam aquela força. Porque Deus tinha propósito na vida de Sansão. Mas ele fez da maneira dele, como já foi falado, e aí foi traído por Dalila. Ela tentou de várias formas descobrir o segredo do coração dele, e ele chegou o momento em que já não aguentava mais
E ali descobriu. E ele ali pegou no sono, né? Na Bíblia diz que ele dormiu e ela simplesmente cortou as tranças, o cabelo dele. E ele acordando, logo com a notícia que ela deu para ele, dizendo que os filisteus estavam ali chegando para combater. E ele pensando que ainda estava com os cabelos, pode vir. E aí foi onde ele descobriu a traição daquela mulher. E o que nós aprendemos através dessa palavra, dessa história tão maravilhosa, apesar do fim, mas Sansão foi provado e aprovado, mesmo passando o que passou, o sofrimento todo, chegando a ficar cego, né? Furaram os olhos dele e ali fizeram o que quiseram com ele. Mas no final de tudo, Deus ainda deu uma última chance para ele recuperar as forças, o cabelo cresceu e ali ele recuperou. E com certeza Deus o salvou. E mais uma vez eu repito o que nós aprendemos através dessa palavra, dessa história maravilhosa, de grandes vencedores na Bíblia Sagrada, cada história linda, maravilhosa. Sofrimento houve, nem se compara com os de hoje. Não é que Deus não seja o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Deus. E faz, dependendo do querer dEle, da maneira dEle. Mas as perseguições de hoje não é como a de antes. Era tanta violência, apesar de haver violência no nosso meio, perseguição, tribulação, falsidade, calúnias, os inimigos querendo nos destruir, mas o sofrimento daqueles heróis da Bíblia nem se compara com o sofrimento de hoje. Só que a justiça de Deus é reta e naquele dia seremos julgados. E aí é onde vem a vitória ou a derrota, dependendo do que nós plantamos, dependendo do que nós fazemos com as nossas vidas e com a vida dos outros. Dependendo do plantio, teremos a colheita. E mais uma vez, repito, a história de Sansão foi uma história de grandes desafios e de poder de Deus. E através dessa palavra, nós devemos cada vez mais entendermos que o traidor, muitas vezes, está no meio de nós, tentando nos destruir, arrancando de todas as formas aquilo que Deus coloca em nossas vidas, querendo tirar, querendo arrancar, querendo desfazer, querendo destruir, mas quando Deus escolhe, quando Deus faz, quando Deus age, não há destruição, não há retrocesso, só depende de nós, porque Ele é o Deus que é justo, é verdadeiro, é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele nos promete. Agora, a nossa parte é vigiar,
é estarmos atentos com as Dalilas da vida, com o Judas Iscariote da vida. Orar e vigiar todo o tempo, sempre em sabedoria de Deus, para que nós não venhamos entregar a nossa vitória aos nossos inimigos. Se nós continuarmos na presença de Deus, fazendo sempre a sua vontade, em obediência e um coração puro, grato a Deus por tudo, e sempre em busca da vitória, andando sempre no caminho da luz, e o nosso Deus, o nosso Jesus maravilhoso, o Espírito Santo do Senhor, Ele nos guia em toda luz, em toda verdade. E nem o mal prevalecerá. Nós podemos até balançar para um lado, para outro, às vezes até cair. Mas o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso está sempre ali, nos levantando, nos erguendo, nos dando força. E a cada dia que amanhecemos, temos uma nova chance de vida para recomeçar e vencer na presença do Deus vivo. Então, estejamos atentos, que os traidores são inúmeros, mas o que Deus escolheu, ninguém destrói. E assim foi a vida de Sansão. Mesmo depois de tudo, ele foi um vencedor. Caiu, mas levantou. Então se levantem na presença de Deus vivo. Caminhe sempre nas veredas do Senhor. E terás vitória naquele dia. Em nome de Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Porque o nosso Pai, Jesus de Nazaré, venceu ao terceiro dia. E nós estamos vencendo com Ele. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.